Pronto. Boa noite. Boa noite, irmão. Eu tô aparecendo direitinho meu rosto Tá, aí? tá sim. E o meu fone aqui resolveu não funcionar. Ele, ele desativou para usar só o sol do celular. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se consigo Caramba. reativá-lo aqui. Mas se não reativar, não tem problema não. Eu tô te ouvindo direito. Tá conseguindo me É, ouvir? sim, tô te ouvindo bem. Me ouvindo bem? Que bom. E Te ouvindo e te vendo. Tá conseguindo me ver? tô te ouvindo, tô te vendo. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Estão chegando na live. Vamos começar, né, amigo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se apresenta um pouco, pessoal. Fala um pouco sobre você. Tudo bem. Então, uma boa noite aí para quem está nos acompanhando. Quem for assistir a gravação, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sou Miguel Ângelo Caruso, sou formado em filosofia, fiz mestrado e doutorado em ciência da religião na área de filosofia também. E hoje meu trabalho é 99% voltado para a filosofia clínica, tanto nos atendimentos como terapeuta, como também como formador tanto da etapa teórica quanto da prática na supervisão de estágio. Além disso, aproveitando por um momento para o jabá, sou autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, que foi lançado pela editora Voz em 2021, em 2022 já teve sua primeira reimpressão, e continuamos aí, já publiquei capítulos e outros livros, estamos aí com uma promessa de um trabalho já que está por vir, né? Trabalho também no conselho editorial da revista da Casa da Filosofia Clínica, na qual também sou articulista. E para conhecer meu trabalho, podem acompanhar aí pelo Instagram, né, Miguel Ângelo Caruso, pelo Facebook também, tanto que eu quase não tenho usado lá mais. E o YouTube também, tem um canal no YouTube onde eu estou inclusive fazendo leitura comentada do meu livro, entre outros trabalhos ali, né? E só mais última coisa, também coordeno agora um grupo de seminários de filosofia clínica que tem acontecido quinzenalmente, né? Começou esse ano, provavelmente no ano que vem a gente vai fazer ele mensalmente, uma vez por mês, e tem ali a participação de vários colegas que dominam o assunto, que trazem reflexões. É bem interessante. E participação também é gratuita nesses eventos. E é isso. Muito bem, viu, gente? Um pouquinho do Miguel, um grande filósofo clínico. Nós temos já uma amizade de anos, Muitos anos. já aí não, né, Miguel? Já estamos já há um bom tempo já trabalhando com filosofia clínica, né? E hoje a proposta dessa live é refletir um pouco também sobre nossas experiências no consultório. Quando eu falo no consultório, é no consultório tanto no presencial como no virtual, online, e a demanda dos partilhantes que vão chegando, buscando entender a sua vida, na sua existência, e a filosofia clínica, a importância que hoje ela tem na sociedade, trabalhando junto com os partilhantes determinados assuntos que incomodam e que geram em muitas pessoas hoje uma angústia e até ansiedade e outros temas como depressão. Então, a filosofia clínica ela está aí para dar esse suporte e hoje nosso objetivo hoje é esse, é refletir um pouco na filosofia clínica as nossas experiências no consultório. E aí vocês podem também estar perguntando, botando aí algumas dúvidas aí que nós vamos, a partir da live, também respondendo. E já iniciando, né, nessa questão dessa experiência no consultório, eu queria até repetir com o Miguel, né, quais são as demandas que hoje, as queixas, né, dos assuntos imediatos, né, que vai chegando no consultório para ele, assim, e que ele vê assim, é um desafio hoje diante
do consultório, essas pessoas que vêm chegando com algumas demandas, quais são as demandas que vêm chegando muito para ele no dia a dia? Muito bom. Bom, tem vindo demandas muito diversas, desde questões para lidar com processos de separação, com questões familiares, com angústias em relação ao trabalho, em relação a projetos de vida, que às vezes a pessoa passa frustrada. E algo comum que pode aparecer ali com alguma frequência é que às vezes as pessoas vão baseando aquilo que tem a partir de critérios externos, seja no sentido de daquelas propostas de livro de autoajuda, né? 5 passos para não sei o quê, passa assim você vai ter tal resultado, como também na base, inclusive, desses diagnósticos de internet que você consegue ver lista de coisas, tá, então eu tenho isso, tenho aquilo outro. E parece que parte da demanda do que aparece no consultório, principalmente pelo fato da gente enfatizar esse lado da singularidade, é a pessoa perceber como é esse problema para ela, né? E não como é que as outras pessoas agiriam. Porque às vezes fica muito com aquela ideia de receita pronta. Ah, me diz o que eu faço diante disso. E às vezes o que a gente precisa no consultório é de tempo. A gente precisa de tempo, precisa estender, precisa compreender melhor a pessoa. E não só, e esse exercício não é só um exercício de mão única, porque na medida em que a gente compreende a pessoa que atende, a pessoa atendida também passa a se compreender, porque ela se abre, precisa trocar ideia, né? Vai trazendo suas demandas e ela começa a perceber características, aspectos, elementos da sua própria personalidade que ela não percebia. Por quê? Porque às vezes estava tentando se enquadrar em algum aspecto ali mais de personalidade e tudo mais. Então, acabava, às vezes, se resumindo a determinados aspectos e perdendo essa perspectiva do todo. E um ponto que você trouxe aí sobre o assunto imediato, que a gente chama, é que na filosofia clínica a gente tem aquela demanda, o assunto que traz a pessoa à terapia no primeiro momento, e tem outro ponto que a gente chama de assunto último, que é aquilo que aparece depois. Então, assim, às vezes, os assuntos imediatos, eles são muito parecidos, né? Uma briga, é uma dúvida, é uma inquietação em relação ao trabalho, é saber o que vai fazer em relação ao futuro da vida, é angústia, a pessoa se vê ansiosa, depressiva. E quando a gente dá tempo para a pessoa se trabalhar em alguns aspectos, principalmente nesse primeiro momento em que a gente está colhendo as informações dela, aquilo ali de fato é só uma ponta do iceberg ali que às vezes nem é tão central na questão como um todo. Então, acho que o desafio, pelo menos para mim, no meu caso aqui, inicial, além das queixas, é saber dar tempo para que as questões mais, vamos dizer assim, mais profundas ou mais enraizadas nela precisem ser compreendidas para daí se a gente conseguir trabalhar. E é interessante, Miguel, você fala um pouco a questão aí, essa reflexão das demandas que estão chegando no consultório. Muitas pessoas querem resolver as suas demandas, os assuntos imediatos, em 1, 2, 3 sessões, e que, na verdade, a filosofia clínica ela requer tempo, conhecer bem o partilhante. Na filosofia clínica, nós não damos o nome de paciente, o nome é partilhantes, porque a partir dessa partilha, a partir da historicidade de vida, com muita calma, o filósofo clínico ele vai entendendo e fazendo uma reflexão junto com o partilhante sobre a sua vida, sobre a sua historicidade de vida. Ou seja, terapia não pode ser um coach, resolver, vou te prometer em quantas sessões você resolver sua situação, seu assunto imediato, sua dificuldade. Não. O partilhante precisa querer estar em terapia. E em terapia, a gente sabe o dia que vai iniciar, mas não sabe o dia que a gente vai receber alta. Uhum. É isso. Havia, no início da filosofia clínica, uma indicação de que as terapias durariam de 6 meses a 2 anos, né? Como se a gente pudesse colocar ali numa balança, numa medida, e dizer assim, não, assim, 2 anos se a gente não trabalhar o que tem que trabalhar, a coisa não se resolve. Mas tem gente que faz terapia 3, 4, 5 anos, e tá tudo bem, precisa lidar às vezes com um monte de coisa. E tem gente que, lógico, às vezes no começo já consegue aliviar alguma coisa, mas às vezes, aí acho que
você bem pontuou, nessa pressa de querer resolver coisas mais imediatas, às vezes a pessoa até resolve essas coisas mais imediatas. Ah, eu estou tendo insônia. Aí começa a vir a terapia, passa a dormir melhor. Pronto, eu já resolvi meu problema, vou embora. E às vezes um monte de coisa que não foi trabalhada, que poderia ser trabalhada, a gente passou de lado. Aí às vezes volta daí 1 ano, 2, com um monte de questões já acumuladas, que já poderiam ter sido trabalhadas anteriormente. Então, de fato, acho que terapia, ela é, sob certo aspecto, um exercício de paciência para autoconhecimento, para saber lidar com as questões. Às vezes, no consultório, uma coisa que eu comento, principalmente com quem está, às vezes, com pressa, né, ou às vezes quer falar muito pouco, mas já quer ver resultado, eu comento assim, olha, costuma ser, não, costuma ser não, uma coisa interessante para a gente fazer aqui é trabalhar como primeira demanda você conseguir ter paciência ou conseguir se abrir na terapia. Que às vezes a pessoa vai tendo dificuldade para trazer porque já quer, não, o problema é esse. Não, mas não, a questão nossa não é só trabalhar o problema. Às vezes, uma das coisas que podem ficar de lado no consultório é que a pessoa acha que no consultório só o que está muito ruim precisa ser trazido. E às vezes a pessoa deixa de dizer que, pô, eu fui, sei lá, eu comprei um livro e gostei muito de ler essa semana. Porque na medida que a pessoa traz alguma coisa também que foi boa, a gente consegue encontrar, vamos dizer assim, os remédios existenciais, os caminhos positivos, que inclusive a gente pode depois usar a favor dessa pessoa para auxiliá-la. Então, às vezes, muita coisa pode ficar de lado num atendimento com pressa, né, no acompanhamento com pressa ou na pressa de querer resolução. Que às vezes muita coisa pode aparecer com uma terapia mais paciente. É claro que assim, quem tem dor, quem tem angústia tem pressa, mas não necessariamente essa pressa vai ajudar as coisas a melhorarem do dia para a noite. Não é assim, sob o ponto de vista físico, sei lá, uma pessoa que quebrou um osso vai precisar ficar um tempo com a pena, um braço engessado para curar, para trabalhar aquilo ali. E no caso do consultório da terapia, também precisa do tempo da terapia. E esse tempo ele vai muito de acordo com cada pessoa. Tem gente que resolve algumas demandas com alguns meses, outras demandam um pouco mais. Esse tempo da terapia também é um modo da pessoa se perceber e saber como ela funciona no consultório. E é interessante, Miguel, é que na filosofia clínica, nós valorizamos muito a cada pessoa, a cada singularidade, cada história que é única. Às vezes vai chegar, muitas das vezes no consultório, pessoas com problema no relacionamento, ou até mesmo com um grau de ansiedade, o que for. A gente vai falar assim, pô, isso parece muito com um outro partilhante que eu atendi, mas parecer não é a mesma coisa. Ou seja, cada partilhante é único. Cada partilhante tem sua história, sua experiência. Então, é muito importante na terapia essa paciência, porque é a partir da historicidade de vida de cada um que a pessoa vai se entendendo. Porque talvez no decorrer da vida da pessoa, ela se perdeu diante da sua historicidade de vida. E ali ela acabou traçando caminhos que talvez ela não desconhece, ou então por algum motivo da sua infância, da sua adolescência, ela quis fugir. E ali ela se perdeu. E realmente acaba chegando no consultório sem precisar saber quem sou eu. E a filosofia clínica não fala filosofia, né? Faz essa grande reflexão a partir dos tópicos da filosofia clínica, a partir do método, fazer essa reflexão. Quem é você? O que você pensa sobre a sua vida? E ali, nesses primeiros tópicos, né, como o mundo parece para você, ou o que você acha, quem é você, leva a pessoa a fazer certas reflexões muito profundas e que não é resolvida isso em uma sessão, mas com muita paciência. E aí é muito importante a pessoa também ela ter essa boa interseção entre o partilhante e o filósofo clínico. Boa interseção, ou seja, estar bem confortável com o seu... Confiar no profissional. Porque você está abrindo a sua vida ali para um profissional. Não é brincadeira. É uma vida que está sendo passada ali, uma história de vida, um sofrimento, uma dor. E ali com todo... Sabemos que abrir a vida para uma pessoa que você talvez não conviveu a sua vida toda, não é fácil dentro de uma terapia. Então
querer fazer terapia é também querer também buscar um profissional que você se sinta bem confortável para poder abrir sua vida com ela. E que você também sinta-se acolhido por esse profissional também. E diante dessa experiência de consultório, de atendimentos que eu já passei, eu percebo que realmente as pessoas elas chegam no consultório e elas, muitas das vezes, o acolhimento, o deixar a pessoa bem à vontade, já é um ponto muito importante para a terapia fluir bem. Sem aplicar na pessoa um engessamento de como tem que ser, vai ser assim, ou vai ser daquele jeito. Não. A pessoa começa, assim, começa por onde? Quando você quiser. Faz o que você quiser. Traga para mim o que você pensa. E vamos refletir. Não é por aí que a gente pensa assim, que trabalha como filósofo clínico? Esse espaço de abertura, ele é de fato fundamental e não é raro, assim, às vezes, quando eu estou atendendo, algumas pessoas falam, ó, eu já fiz terapia em outras ocasiões, com outras pessoas, e uma das características que eu vejo aqui é que é uma certa leveza, né? Não que a pessoa não traga ali questões pesadas, questões densas que precisa trazer, mas o fato de a gente deixar a pessoa à vontade e não forçar a pessoa a mexer em coisas que naquele momento ela não está confortável para dizer, já torna aquele espaço mais leve. Quantas vezes, às vezes, a pessoa chega na terapia e a semana foi tão pesada que a pessoa quer aliviar, quer jogar a conversa fora, né? Entre aspas aqui. Então, às vezes, a terapia vai ser para comentar coisas boas no meio daquela semana que foi um caos. Aí as pessoas podem dizer assim, mas vocês não estão ali para lidar com o problema? Eu falo, então, às vezes lidar com o problema é não falar dele e falar de coisa boa aquela semana. Então vamos conversar de coisas mais amenas, que fazem parte da pessoa, ajudá-la, e aí ela vai sair já naquela semana já um pouco mais aliviada por ter ido na terapia. E aquele momento de 50 minutos, uma hora, foi justamente o momento em que a pessoa se sentiu paz, se sentiu bem, né, e saiu ali mais aliviada. Então esse espaço de acolhimento, ele não é um acolhimento só do ponto de vista de uma receitinha do que a gente precisa fazer, mas é justamente isso que você comentou. Traz o que você quiser para a terapia. E às vezes você não vai querer trazer para aquela semana uma demanda, uma dor, uma angústia, porque não quer lidar com aquilo, não quer falar sobre aquilo. Não tem problema, tudo aquilo que trouxer para o consultório, para nós é importante porque nos ajuda a entender aquela pessoa. Então, se ela quiser conversar sobre futebol aquela semana, né, se levantou a canequinha do Flamengo aí, então, se o pessoal quiser comentar do Flamengo que ganhou lá, pronto, vai comentar da vitória do Flamengo e tá tudo bem, porque na medida em que a pessoa me conta sobre a paixão dela por um time, sobre o esporte que ela gosta, ou sobre alguma coisa boa, e meio a muita coisa que ainda precisa ser trabalhada, aí eu compreendo outros aspectos da vida da pessoa que, inclusive, depois eu posso usar a favor dela, né? A gente tem aquelas frases da justiça lá, de filme americano, tudo que você falar pode ser usado contra você. No caso nosso, tudo que a pessoa usar, a gente pode usar a favor dela, né? Então, tudo que ela quiser falar vai ser justamente vai nos enriquecer com informações que ajudem a compreender aquela pessoa. Então, a terapia, ela tem um caminho muito interessante, que começa por esse movimento, por essa interseção, por essa relação que é estabelecida com o filósofo clínico. E acho que o primeiro ponto fundamental nosso, enquanto terapeutas, é justamente conseguir construir essa abertura para o outro se sentir à vontade. E algumas pessoas vão se sentir à vontade desde a primeira sessão, mas também tem gente que vai precisar, às vezes, se dar o tempo para conseguir ficar ali, às vezes, um mês e meio, para conseguir encontrar esse espaço e ficar mais à vontade. Teve uma ocasião que eu atendi uma pessoa, um rapaz, que ele foi amando da namorada fazer terapia, né? Então ele era muito desconfiado, ele já veio meio que, pelo que me parecia lá nas conversas posteriores, isso me ficou me parecendo mais claro, eu tive uma grande impressão de que ele evitava falar algumas coisas no consultório, achando que eu poderia talvez falar para a namorada dele. Então ele não estava confiando em mim. Aí nós caminhamos na terapia, eu comecei a atendê-lo num dia, a namorada dele eu passei a atender no dia seguinte. E aí eu fui acompanhando os dois durante um tempo, acompanhei. A namorada foi liberada e ele continuou fazendo terapia. Depois de algum tempo já fazendo terapia, mais de ano, aí eu comentei com ele, falei, olha, o que te mantém na terapia hoje, né? Aí ele disse, eu estou na terapia porque eu não tenho
amigos com quem conversar algumas coisas. Então, assim, de alguém de quem ele desconfiava profundamente, ele passou a abrir coisas que talvez ele gostaria de ter aberto com alguns amigos e não conseguiu, né? Então, a terapia virou esse espaço onde ele podia também trazer essas demandas. Então, quanto que demorou, no caso dele, para essa interseção ficar com o espaço de confiança, foi enorme. A gente ficou, talvez, uns 6 meses, foi ele profundamente desconfiado de mim, até que depois ele foi baixando a guarda, foi vendo que o espaço ali era de confiança, que nada do que fosse falado ali ia sair do consultório. E aí sim a terapia voou, né? A coisa andou muito bem com ele. Bacana você trazer essa experiência, Miguel, que a gente percebe que a terapia ela não é uma coisa pronta. O, o terapeuta, o filósofo clínico, ele não tem já na sua mão uma cartilha do que vai perguntar o partilhante, do que vai argumentar sobre sua vida. Não. Nós não temos nada pronto aqui. É uma vida que vai chegando, a gente vai construindo juntos. Então, é muito bacana você que nunca fez terapia, talvez pensar em fazer essa experiência, que você vai ver que é uma experiência leve, muitas das vezes também. Claro, na terapia, a gente acha que tem que ir para levar só as dificuldades, só as demandas e problemas da vida, mas também trazer também aquilo que te faz feliz, aquilo que você gosta de fazer, é também uma construção a partir da sua historicidade também, que você vai se conhecendo, pô, eu gosto disso também. Vai se afirmando de você, vai se fortalecendo aquilo que também é bom em você. Então a terapia não é só para poder resolver uma demanda que está difícil na sua vida, mas também para também você entender e fortalecer aquilo que está sendo bom também, para você também não desanimar e não desistir. E, gente, vocês estão participando aí da live? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre terapia, sobre filosofia clínica, sobre atendimentos? Podem perguntar, pode ficar à vontade. Isso aí, deixem as dúvidas de vocês aí. Vai responder. Ah, esse ponto também é fundamental, que às vezes terapia é vista como um lugar de emergência, de lidar com dores, e às vezes a pessoa só, e entre muitas aspas, isso só aqui, porque isso já é muito importante, ela pode vir à terapia para trabalhar na sua qualidade de vida, né? E qualidade de vida pode demandar muitas coisas. Uma vez eu fui trabalhar com uma pessoa que me procurou, que a demanda dela era assim: eu quero ser um homem, eu quero quando chegar na minha idade avançada, me ver como um homem sábio, né? Assim, mas o que que significa ser sábio? O que consiste essa sabedoria? Né? E por onde essa pessoa acredita que vai se dar isso? Então, a partir dessa pessoa que eu compreendi, a gente viu o que que ela compreendia como uma ideia de sabedoria, quais são os meios que ela imaginou, e a gente traçou um caminho para que ela trabalhasse aquilo que ela considerava fundamental para a vida dela. Então não tinha demanda, não tinha dores, não tinha. Lógico que tinha os problemas do dia a dia, e isso apareceu no consultório, mas a principal função da terapia para essa pessoa era justamente desenvolver esse caminho para se tornar sábio na idade avançada, né? Era uma pessoa de 40 anos na ocasião, e pretendia viver pelo menos até os 80. Então tinha uns 40 anos pela frente. A pessoa ia lá e falava: bom, o que eu tenho que fazer nos próximos 40 anos para me tornar alguém sábio? E a gente trabalhou em prol disso. Por quê? Porque sabedoria para essa pessoa englobava meio de compreender melhor as pessoas ao redor dela, de interagir melhor, de conseguir entender algumas coisas da vida, do universo e tudo mais. Para essa pessoa era fundamental. E a gente foi trabalhar nesse sentido, e ela saiu profundamente satisfeita depois de ter trabalhado um período nesse sentido, né? Trabalhava, tinha um emprego fixo, não era uma questão profissional, era uma questão pessoal, e a gente trabalhou. Então, fomentar a qualidade de vida acaba sendo um caminho bem interessante, e às vezes uma terapia, entre aspas, aqui mais preventiva, às vezes ela é muito melhor do que trabalhar naquele momento em que a pessoa já está tendo que apagar o fogo, apagar o incêndio. Então, às vezes, se ela se trabalha um pouco mais, se conhece, se entende e qualifica os dias dela, quando chegar no momento de desafio, uma perda, uma inquietação, um sofrimento, uma questão de enfermidade, a pessoa vai saber chegar no eixo dela para conseguir lidar melhor com aquela situação,
porque já lida com outros aspectos de si já há bastante tempo. Você me trouxe aí uma experiência muito interessante, né, de uma pessoa que está fazendo um projeto, nasceu 40 anos, daqui a um tempo, e eu trago uma aqui, gente, que é muito interessante, uma senhora que eu atendi de 90 anos. Já tem uma vida já toda, uma bagagem toda, uma experiência toda dentro de 90 anos. E essa senhora, ela vinha para o consultório com todo gás, com toda vida, tendo projetos para estudar. Ela era viúva, até mesmo para se apaixonar de novo, para namorar. E eu vi aquela senhora e falei assim, caramba, então você vê como é que a idade não importa o momento que você quer construir na sua vida. Ou seja, toda a construção nossa interior, na nossa vida, nossos sonhos, não pode ser limitado a partir da sua idade, mas a partir da sua vontade. Ou seja, trago aqui para você essa questão. Nunca pense que a sua idade pode limitar você a algum sonho, algum projeto, alguma experiência que talvez você não tenha ou você queria ter. E essa senhora, ela me fez eu refletir isso na terapia. Porque também na terapia nunca sai só o partilhante mudado, mas também o próprio profissional, o filósofo clínico, sai também mudado também de uma terapia, porque ele faz essa reflexão e essa terapia ela ajuda tanto o partilhante como também o profissional amadurecer na sua profissão, porque é uma relação, uma interseção, uma troca que amadurece a clínica. E quantas experiências que nós estamos tendo na terapia, estamos trazendo aqui, enxergamos que dentro da nossa condição humana, nada tudo é humano, nada é estranho, tudo é possível dentro de um ser humano. Ou seja, é um mundo existencial. Essa senhora de 90 anos, ela trouxe para ela que é uma vida dentro dela, um vigor, uma espiritualidade grande, uma busca. E às vezes, de repente, pode chegar um adolescente de 14, 15 anos sem querer nada da vida, desanimado. Ou seja, ele tem todo o gás para esse mundo todo, mas precisa se encontrar dentro da sua condição de ser humano, da sua do seu autoconhecimento, da sua potencialidade. E que muitas das vezes não consegue, mas a terapia ela dá esse suporte, entrega essa demanda muitas das vezes. Mas costumo dizer que para fazer terapia, tu tem que querer. Não é porque o namorado, você falou aí que pediu, queria que eu fizesse terapia, que vou fazer por causa do namorado, por causa da mãe, por causa do pai. Ah, não, porque você quer fazer, você quer se conhecer e quer trabalhar algumas questões dentro de você que você talvez nem conheça. Às vezes a pessoa chega na terapia, mas eu não tenho o que falar, eu não tenho o que fazer, vou fazer aquela. A gente olha para a cara do filósofo clínico, do terapeuta. Sim, porque você diz que você não tem o que você falar, porque você não conhece você. A partir da fala, a partir da terapia, você vai se conhecendo. Você vai ver que tem muita coisa a ser falado, muita coisa a ser resolvida em você, que você, caraca, eu nunca imaginei pensar nisso. Nunca imaginei chegar a essa reflexão. E a terapia, ela te leva você a essa possibilidade. Muito bom. O Jax Adam deixou aqui algumas perguntas. Tem uma palavra aqui que provavelmente deve ser intelecto. A intercepto deve ser intelecto. Então a pergunta ficaria assim: é possível conhecer e ou manipular as ideias do intelecto? E como a filosofia clínica trabalha isso? Bom, eu vou responder, Fabiano, depois se você quiser também responder, fica à vontade. Mas é possível a gente conhecer, sim, as ideias que estão na pessoa, na medida em que ela vai trazendo para nós no consultório, né? E essa questão de manipular as ideias, você leva em conta que, assim, na medida que a gente conhece mais alguém, a gente corre o risco de exercer uma influência naquela pessoa.
E na filosofia clínica a gente trabalha até com a ideia do que a gente chama de agendamento mínimo, que é influenciar minimamente a pessoa, que qualquer pergunta que a gente faça no consultório, dependendo do tipo de pergunta que a gente fizer, a gente pode enviesar a fala da pessoa num monte de coisa que ela vai dizer. Né? Então, assim, às vezes é muito sutil o direcionamento que a gente dá para uma ideia, para um pensamento, para uma reflexão, a partir daquilo que a gente fala. Né? Então, assim, o que acontece? Além desse aspecto de conhecer o outro, que é possível na medida em que o outro se abre, traz suas informações no consultório, a gente também deve levar em conta que no ambiente de terapia, na filosofia que a gente chama de partilhante, como o Fabiano tinha mencionado, porque a gente vê um espaço de partilha, então a gente não tem ali um detentor de um poder e uma pessoa ali que está sob o poder do filósofo clínico, como se ele falasse, tudo que eu disser é, tudo que eu direcionar vai ser. A gente não trabalha nesse sentido, a gente trabalha no que a gente chama de construção compartilhada, onde o filósofo clínico e partilhante estão lado a lado, caminhando, construindo um caminho comum. Mas a gente sabe que quem vai, às vezes, para o consultório, seja de um filósofo clínico, de um médico, de um outro terapeuta, de quem é que seja, essa pessoa, dependendo de como ela estiver, ela vai muito prostrada, já sofrendo, e muito daquilo que o outro disser pode exercer uma influência enorme sobre aquela pessoa. Então, o que a gente faz como filósofos clínicos, a gente cuida do que a gente fala, do modo como a gente fala. No início da terapia, enquanto a gente está conhecendo a pessoa, a gente evita direcionar o pensamento daquela pessoa para que a gente compreenda ela como ela é. E aí, a partir disso, sabendo das questões a serem trabalhadas, e de que modo a gente pode caminhar, aí sim a gente começa a exercer um pouco da influência, fazendo ali, sugerindo caminhos, ajudando a construir caminhos em comum, esclarecendo algum ponto ou outro, se for o caso, tudo de acordo com a demanda da pessoa atendida, mas é possível sim, assim, um gesto, um olhar, um sorriso, um abraço de acolhimento, uma palavra, tudo isso tem uma chance enorme de direcionar o pensamento daquela pessoa. Né? É claro que assim, não são todas as pessoas que são tão dóceis a esses movimentos, algumas pessoas são mais inflexíveis e, e a gente precisa até trabalhar muito para conseguir ajudar a direcionar alguma coisa, mas há outras que são muito mais passíveis ali de ouvir o que a gente tem a influenciar ali, a indicar para conseguir ajudá-la. E tanto em um quanto o outro, a questão nossa é sempre ter uma ética ali de uma responsabilidade, de saber que o nosso trabalho ali é sério e que a gente evita qualquer coisa que possa gerar algum prejuízo para aquela pessoa, para que a gente só promova de fato ali no consultório o bem-estar. Bem-estar subjetivo, seja ele de acordo com cada pessoa. Não sei se eu consegui responder, Muito boa Fabiano. Fique à vontade. sua reflexão, muito, muito interessante, Miguel. Porque saindo um pouco do consultório e indo para a realidade do que o mundo hoje nos proporciona, nós somos influenciados direto pela mídia, pela política, pela o nosso contexto cultural, religioso. Tudo vai nos influenciando o nosso pensamento e vai construindo o ser humano que a gente vai sendo a partir do ambiente que você vai frequentando, das amizades, do pensamento, dos livros, dos filmes, novela, tudo isso aí vai nos agendando dentro da gente algumas ideias, alguns prejuízos, algumas afirmações, algumas verdades. E, e quando vai chegando no consultório, a pessoa chega aquela pessoa mesmo, com vários agendamentos, várias verdades dentro de si, e muitas das vezes chegam no consultório e eles querem uma verdade, uma opinião do filósofo clínico. Ou seja, chegam no consultório para fazer um atendimento, e aí, o que você me diz sobre isso? E aí, o que eu devo fazer? E, na verdade, a terapia não é para isso. O filósofo clínico jamais vai dar respostas prontas. Mas por que não? Porque a pessoa tem que, a partir do método da filosofia clínica, das terapias, com calma, a pessoa vai se conhecendo, vai se conhecendo, vai percebendo que as verdades estão no seu dia a dia, está na sua vida, está na sua experiência, está dentro de você. Mas para que isso chegue,
dentro da pessoa, a pessoa tem que estar aberto a realmente a sair um pouco desse mundo que nos agenda todos os dias. E, e nós estamos todo dia sendo agendados. Eu não, nada me influencia. Na vida, a gente é influenciado desde que nós nascemos. Desde lá da infância, nós somos influenciados já pelos nossos pais, passamos a adolescência, e aí tendo nossos amiguinhos na escola, aquele grupo, a gente também é influenciado também por aquele pensamento, aquele grupo ali. Então, nós somos sempre influenciados por alguma coisa. Agora, decidir o que eu vou tomar decisão na minha vida, que seja eu querer, ou aquilo que o outro está agendando em mim, eu vou fazer aquilo porque eu tenho que ser aceito naquele ambiente, é um grande desafio dia a dia, nosso dia a dia. E aí, dentro do consultório, a gente vai buscando não levar verdades, mas levar autenticidade para aquela pessoa. Muito bom. Essa ideia dos agendamentos são interessantes, porque hoje, talvez, um dos modos de influenciar o pensamento das pessoas muito presente no dia a dia são as redes sociais, a internet de modo geral, muita coisa. E certa vez eu atendi uma mulher casada, tinha passado por muitas frustrações na vida, e a última frustração que ela tinha passado era assim, ela tinha passado por muitas frustrações, muitas perdas e tudo mais. Aí ela resolveu que ela ia, pelo menos, ficar rica, já que ela não tinha conseguido alcançar algumas metas que ela tinha na vida. Então eu vou ficar rica, né? Aí foi se dedicar ao marketing digital, porque marketing digital é uma promessa de riqueza para todo mundo. Não, fez o A mais B, você vai ter dinheiro, você vai fazer o famoso 6 em 7, né? 6 dígitos em 7 dias. Então você vai fazer 100 mil no mínimo em 7 dias. Né? Nunca contam que a pessoa investiu 98 mil para conseguir tirar 100 mil. Mas isso aí vai depois, né? Não, porque tem que ter investimento antes, mas isso aí não é muito contado. Mas enfim, aí ela veio muito frustrada, porque ela falou assim, a última coisa que eu tentei na minha vida diante disso que eu não ia conseguir era ficar rica. E eu não consegui ficar rica também, porque eu estou frustrada, não deu certo, porque eu tentei e isso não foi para mim, não consegui, não sei o que eu faço. E a gente começou a trabalhar na terapia, pouco a pouco a gente foi trabalhando muito coisas que ela gostava de fazer no dia a dia. Uma delas era ficar na cozinha fazendo receitas para as coisas que ela podia comer, porque como ela tinha intolerância à lactose, a glúten, tinha um monte de limitação alimentar, ela começou a fazer muitas coisas gostosas sem glúten, sem lactose, sem chocolate, e ficava com um gosto muito bom. E aí a gente começou a trabalhar em possibilidades dela fazer alguma coisa nesse sentido para viver, né? Já que ela queria ali ganhar algum dinheiro, e ela começou a trabalhar na cozinha dela, começou a vender, ela mora numa cidade muito pequenininha, começou a vender bolo, pão, tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Então, assim, coisa que a gente acha que é fundamental ter no bolo, no pão ou no doce, ela conseguia fazer sem aquilo e gostava, o pessoal gostava. E ela no começo, uma coisa que era interessante, assim, é que ela tinha um lucro muito pequeno daquilo que ela vendia, mas a satisfação e a realização pessoal que ela tinha por ter conseguido fazer aquilo era tão grande que não tinha dinheiro que deixasse ela rica que pudesse suprir esse retorno que ela tinha. Então ela queria, nesse trabalho a gente foi percebendo, ela queria muito mais um caminho de realização pessoal, né, do que provavelmente dinheiro, né? Dinheiro era assim, bom, frustrada na vida, pelo menos frustrada rica, né? Que ela queria ficar, né? Mas aí a gente foi trabalhando e a questão era muito mais ela se realizar no trabalho que ela fazia e ficou numa coisa que aparentemente pode ser muito simples para algumas pessoas, mas para ela é o ápice, sabe? Conseguir fazer um negócio, conseguir juntar um dinheiro para pagar um curso, para aprender a fazer 200 receitas além daquela, e aquilo ali continuar trabalhando, e pessoas pedirem coisas no fim do ano, pedir na Páscoa, pedir ovo de chocolate sem açúcar, sem lactose. Então, assim, o pessoal que às vezes não tinha nem mais demanda, ou não tinha nem tanta dificuldade de assimilar esse tipo de alimentação, com glúten e com lactose, começou a gostar da ideia de comer uma coisa diferente, que era o que ela fazia. Então, ela foi se realizando nesse sentido. Então, a- esses agendamentos até de caminhos que a gente precisa seguir na vida, às vezes eles podem ficar um pouco mais calados e a pessoa começar a perceber o que pulsa dentro dela a partir de um acompanhamento terapêutico. Ela começa a perceber quais são os pontos fortes delas, para que ela se inclina.
Às vezes, uma criança que gostava de mexer com teca, que gostava de trabalho manual quando era criança, cresceu achando que só ia se realizar com um trabalho, vamos dizer assim, mais abstrato, mais intelectual. Mas às vezes ela vai se realizar muito mais mexendo no jardim, construindo uma casa, do que propriamente ficar ali lidando com letras e palavras e discursos teóricos. Então isso acaba se perdendo por uma série de discursos muito muito enfáticos, dizendo assim, não, o único caminho para você se dar bem na vida, se realizar, ter um determinado tipo de trabalho, ter tempo de lazer, viajar ao mundo. Então, criam todo um roteiro para a vida da pessoa que não cabe a ela. É bacana, né, Miguel? Porque cada experiência que vamos tendo no consultório, a gente vai vendo que a gente não pode se limitar a, a só um percurso terapêutico. Eu atendi uma vez uma jovem, ela tinha muita dificuldade de falar. E ela, eu conversando com ela, pô, você gosta de fazer o quê? Ah, eu gosto de escrever. Então escreva. Traga para a terapia textos, me envie por e-mail. A partir daí, a gente vai construindo a nossa terapia. E interessante que a partir do que ela foi escrevendo, ela foi percebendo, ela foi conhecendo que ela era uma grande escritora. Ela gostava de escrever, só que ela não tinha o hábito de escrever tanto como ela começou. Então, toda semana ela tinha que escrever, fazer relatos da vida dela. E ela foi percebendo que realmente ela gostava de escrever e se sentia muito bem se expressando, até mesmo escrevendo poesia. E então, e a terapia foi caminhando, foi funcionando, porque a partir do que ela trazia, dos poemas, das reflexões dela, do dia a dia, ela foi trabalhando em si e foi desenvolvendo, crescendo muito no seu autoconhecimento como pessoa, né? Então, dentro, dentro do contexto, dentro da terapia, não podemos nos limitar só à fala verbal, mas as pessoas podem também trazer poemas, às vezes na música, ou em outros gestos que o filósofo clínico vai entender, vai trabalhar em cima daquele dom, daquela aptidão que aquela pessoa tem, não só em falar, mas sim em outros tópicos na vida, né? Eu acho, não sei se você já teve alguma experiência assim, mas eu achei muito bacana fazer essa experiência de ler textos e, a partir dali, trabalhar a terapia. Muito bom. Já trabalhei sim, já tive casos de pessoas que me trouxeram textos. Já trabalhei também com argila no meio do processo terapêutico das pessoas assim. Cheguei a trazer argila para trabalhar com elas e elas conseguiram me dizer algumas coisas através da argila que o tempo de terapia que a gente estava fazendo, ela não tinha ainda conseguido expressar isso verbalmente. Então, às vezes, a argila dava um caráter simbólico. Eu já usei a argila, por exemplo, para a pessoa dizer sobre si, né, dizer quem ela é. Isso é muito interessante. Teve uma vez que fez uma borboleta e o diálogo na terapia passou a ser assim: ela é uma borboleta ou ela é uma lagarta? Porque ela falou assim: nossa, eu desenho uma borboleta, mas eu me vejo uma lagarta, né? E aí a gente desenvolveu um pouco a reflexão a partir daí. Teve uma outra pessoa que eu trabalhei com a argila para construir caminhos possíveis. Então, assim, a gente fez elementos simbólicos a partir da argila, em que dizia onde é que essa pessoa estava, quais seriam os caminhos que ela pensa como alternativas para lidar com aquilo a partir daquele caminho que ela viu, a partir do lugar onde ela estava, aí a gente viu, e a gente colocou, ela acabou colocando assim, por ordem de distância, aquilo que era mais diferente da vida que ela levava naquele momento, e o quanto que isso poderia sacrificá-la nesse processo de mudança, e se isso valeria a pena. Então a gente pensou caminhos de vida a partir de um monte de bolinha de argila, de quadradinho, de não sei o quê. Então, uma coisa muito aparentemente simples, mas o fato da pessoa pôr para fora em forma de uma figura, aquilo ali já deu uma outra perspectiva. A pessoa tira foto no final, falou, não, eu vou pensar nisso. Eu vou levar isso para casa, eu quero refletir sobre isso aqui. Né? Então, vai gerando uma série de expressões muito interessantes. Também já trabalhei, uma vez eu trabalhei com uma adolescente que ela desenhava muito bem. E ela fazia desenhos dessa maninha, assim. Eram desenhos pequenos, assim, mas
Quando ela me mandou a foto dos desenhos dela, eu estava atendendo ela online na época da pandemia. Ela me mandou dois desenhos que se referiam a como ela se via, sabe? E eram figuras meio como se fossem figuras mitológicas, de monstros e tudo mais. Só que a questão não era a figura em si, mas era o movimento que a figura fazia. E ela tinha uma capacidade de conseguir construir um contexto no desenho que ficava muito interessante. E a gente trabalhou muito a partir disso, sabe? Então, assim, tem isso. E teve também gente que me mandava muitos textos pelo WhatsApp, porque era um modo da pessoa lidar com algumas demandas da semana. Então, escrevia um textão, mandava para mim, falava, ó, que é um textão aqui do que eu estou passando. Falava, ó, o canal é nosso, estamos aqui. Se precisar mandar a semana inteira texto aqui, pode mandar por e-mail, e a gente vai trocando a partir daí, né? E enriquece muito, né? Acho que a pessoa começa a ver que ela pode usar de vários meios dela e que alguns meios de se expressar vão dizer algumas coisas que o dado verbal não necessariamente vai dar conta de dizer. Então, acho que isso enriquece, de fato, muita conversa. É, é rico, né? Estar em terapia e, e penso assim, né? Nós chegamos, muitas das vezes, até mesmo como profissionais, como filósofo clínico, também buscamos também fazer terapia. Acho que é um ponto muito importante. Talvez as pessoas pensem assim, será que os terapeutas, profissionais que cuidam, faz terapia? Sim. Fazemos terapia porque também precisamos estar bem a gente mesmo, nos conhecendo, para poder levar esse atendimento com qualidade os partilhantes que vão chegando. Então, é sempre importante a gente estar em terapia. Eu faço terapia, o Miguel faz também, acho que é muito importante estar trabalhando em nós. Porque só porque nós somos terapeutas, filósofos, nós não estamos acabados ou prontos. Estamos nos construindo. E essa construção ela é feita também na terapia. E uma pergunta que sempre a gente se depara dentro da nossa vida é: quem sou eu? Muitas das vezes as pessoas têm essa grande dificuldade essa pergunta de quem sou eu, porque pensamos que quem sou eu nos constitui o que nós fazemos. Eu gosto de ver TV, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estudar, eu gosto. Isso aí sim são atividades do nosso dia a dia e que compõem o que nós gostamos. Mas quem sou eu a partir de uma coisa mais reflexiva, mais voltada para a nossa vida, hoje nós temos muita dificuldade de parar e pensar. Não é verdade, Miguel? Esse trabalho pessoal na terapia é fundamental, porque talvez diferente sei lá, mal comparando, se eu sou um mecânico, eu posso ter um carro quebrado e eu ainda vou ser capaz de consertar carro, né? Mas se eu sou terapeuta e eu não estou inteiro, não estou bem, isso pode influenciar o meu trabalho no consultório, né? Então, assim, eu posso ser um médico fumante e trabalhar, pneumologista, né? Eu posso trabalhar lá ajudando as pessoas a pararem de fumar para cuidar do pulmão. Mas no caso da terapia, é claro que há quem consiga fazer alguma separação e se vire, mas é interessante que a gente se trabalhe, principalmente pelo fato da gente cuidar para não ficar com pontos cegos no consultório, né? Porque a gente às vezes perde a perspectiva daquilo que é nosso, daquilo que é da terapia, aquilo que é da pessoa que a gente atende. Então a terapia em dia nos ajuda a qualificar até o nosso processo de ser terapeuta, né? Se a gente cuida de nós, a gente tem uma chance talvez maior de cuidar melhor dos outros, inclusive de não se deixar afetar demais por aquilo que houve no consultório. Porque a gente lida com muita dor alheia, e se a gente não cuidar de nós, a gente vai sair sobrecarregado por todas aquelas dores, e a gente vai correr o risco, pelo menos, de ficar muito mal depois, de ficar muito sobrecarregado, cansado, prostrado, pelo fato de lidar com essa dor do outro e tudo mais. Então, assim, a gente não é
A gente não é alheio à dor do outro, né? A gente é convidado a não levar as nossas receitas da nossa vida para a vida do outro, então a gente cuida para suspender os nossos juízos ali, para conseguir compreender o outro a partir de si e ajudá-lo. Mas lógico que nesse caminho de troca com o outro, e é uma coisa que você tinha comentado até no início da nossa live aqui, a gente sai ali já diferente de como começou, né? A gente acaba nessa interseção com o outro, por mais neutro que a gente busque ser, a gente sai aprendendo mais, a gente sai aprendendo a lidar com um monte de coisa. Esses dias hoje eu falava com uma aluna que na terapia, às vezes eu saio de uma sessão com uma ideia nova de algo que eu posso fazer para minha vida, porque o meu parceiro diz que faz na vida dele. Olha, se adaptar isso aqui dá para usar para mim também, né? E ao mesmo tempo, quando alguém me traz muitas dores, se eu não cuidar, também eu corro o risco de levar essas dores para casa, para o meu descanso, e isso me sobrecarregar, me fazer mal, ou juntar isso com as dores que a gente já traz na nossa vida, do nosso dia a dia. Então, a terapia em dia, ela consegue, ou pelo menos ela nos ajuda muito a fazer a nos tornar preparados, tanto para o nosso papel existencial de terapeuta, quanto também para a gente conseguir lidar com a vida na vida do dia a dia, depois de ter passado por esse trabalho de atendimento, de acompanhamento dos outros, com as suas dores, com os seus sofrimentos. O Hélio até faz usa ali uma linguagem figurada para dizer assim, não, às vezes no consultório a gente recebe é, uma, uma febre, um machucadinho, uma feridinha, e às vezes a gente recebe fratura exposta. Às vezes lidar com a fratura exposta não é fácil no consultório. E se a gente está com a terapia em dia, isso já nos torna muito mais fortes para conseguir lidar com isso. E saber distanciar também, saber o que é do outro, o que é nosso, e encontrar melhores maneiras de ajudar essa pessoa. Muito bom, muito bom. Bacana aí sua fala, Miguel. Nós já estamos chegando praticamente aí no final da nossa live, né? Uhum. Faltam 3 minutinhos praticamente. Assim, vamos encerrando já praticamente já. E quero deixar sempre para vocês aqui incentivo de buscar uma terapia, de se conhecer. Até mesmo você que já fez terapia já, ou então largou um certo percurso na vida, acho que vale a pena vou retornar. Ah, mas eu não tenho nada a ser trabalhado na terapia. Mas, às vezes, você não tem porque você não conhece. Não está mais buscando a terapia. É uma grande possibilidade, um caminho de você trabalhar questões que você nunca imaginou. E também ao autoconhecimento, né, o querer ter projetos na vida, talvez, conhecer como um todo, não só para resolver alguma situação, mas para fortalecer até mesmo algumas ideias que estão internas dentro de você, que você talvez muito tempo não tem coragem de colocar em prática. A terapia também serve para isso, né? E eu queria que o Miguel deixasse aí, talvez, aí seu contato, aí, fale um pouco aí sobre tenha disponibilidade aí para poder receber também quem quiser fazer terapia, procurar o Miguel, um grande profissional, escritor, doutor. Então, quem quiser, ele está aí, ó, disponível aí para poder conversar um pouco, né? Fala um pouco, Miguel, talvez um contato seu. Só complementar que a Valéria falou sempre aprendendo mais com vocês, meninos. Muito obrigada. A Valéria é uma filósofa clínica lá de Juiz de Fora, né? Trabalhou junto com ela em Estrasburgo, lá na Casa de Saúde Esperança, em Juiz de Fora. Tem chão já de lidar ali com um público bem variado, tem bastante experiência, muito bacana. Um Obrigado, Valéria, pelo abraço, comentário. Valéria. Um abraço aí para você, que bom. Obrigado aí por estar participando da live. É um profissional muito importante aí na área da filosofia clínica. Então, eu quero agradecer rapidinho aqui algumas pessoas que apareceram ali. Não apareceram todos para mim. Então, o Everson, a Dioneia, a Beth, a Valéria, a Fafá. Agradeço aí a Flora e ao Jacques, todos aí que apareceram, que interagiram com a gente. Muito obrigado. E, bom, quem quiser me procurar, conhecer um pouco do meu trabalho, já que vocês estão aqui pelo Instagram, podem começar pelo meu Instagram mesmo, ver Miguel Ângelo Caruso.
E a partir dali, no meu link da bio, vocês vão ver o livro, tem e-book gratuito que vocês podem baixar também, tem link para a revista da Casa da Filosofia Clínica com vários conteúdos interessantes, tem vídeos no YouTube, tem contato para terapia, tem contato para curso, para aula, tem contato para participar dos seminários de filosofia clínica que estão acontecendo. Inclusive, na quarta-feira agora já vai ter mais um. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato, para conversar. Estou sempre ali disponível, fiquem à vontade. E agradeço muito a Fabiana aqui, que, como ele mesmo disse aí no começo, é um amigo de longa data. A gente se conhece, no mínimo, desde 2005, 6. Desde 2006. Não lembro Foi por agora. aí mesmo. Por aí. 2006. Né? 2006. A gente se conhece já há muitos anos e é um grande amigo. E agradeço muito a oportunidade aqui de ter trocado essa ideia com ele. Uma pessoa que eu tenho, é, além do lado pessoal da amizade, também respeito muito o trabalho, a capacidade de fazer aí os acompanhamentos com o filósofo clínico, ótimo filósofo clínico. E é isso. Quem quiser entrar em contato, entre em contato comigo. Quem quiser entrar em contato com o Fabiano, tem as redes sociais dele também, vale muito a pena vocês entrarem em contato. E estamos aí. Quem sabe para uma próxima em breve. Com certeza, com certeza. Vamos estar realizando aí outras lives aí, Miguel, com, com outros temas. E vocês podem também estar entrando em contato com a gente para dar ideia de algum tema que vocês querem que a gente faça. Acho que vai ser bacana, sim. Obrigado aí, gente. Todos aí, meus seguidores, amigos, da minha participação aí. Fico muito feliz. E estou disponível também a tirar dúvidas, a iniciar talvez um processo terapêutico e com grande seriedade, né? Que o trabalho inicia sempre com o objetivo de o cuidado. Estamos aqui como cuidadores de pessoas que não são perfeitas, como também nós não somos, mas estamos buscando se aprimorar em algum sentido na nossa vida. Certo? Um grande beijo a todos. Miguel, um grande abraço. Abração. E Bom. até a próxima. Tchau, pessoal.